TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 9 de julho. E você vai ver a seguir. 2 pessoas morrem atropeladas em Itaipava. Homem é preso por abusar da sobrinha na região serrana. Morre ex-secretário de Fazenda de Petrópolis, Paulo Roberto Patuleia. Mais de 33 mil famílias podem ter conta de luz zerada em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Na tarde desta quarta-feira, 2 pessoas morreram após serem atropeladas na altura do quilômetro 57 da BR-040. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 1 da tarde. 2 pessoas morreram após serem atropeladas por um carro de passeio no quilômetro 57 da BR-040, sentido Juiz de Fora, na altura do Castelo de Itaipava, na tarde desta quarta-feira. Equipes da Concer, da Polícia Rodoviária Federal e do Quartel de Bombeiros da região atuaram na ocorrência. Ainda segundo equipes da Concer, o trânsito na região ficou em meia pista durante a ocorrência. E morreu na terça-feira o ex-secretário de Fazenda de Petrópolis durante as gestões de Rubens Bom Tempo, Paulo Roberto Patuleia. Quem tem as informações é o repórter Gabriel Toledo. Ele estava internado no hospital da Unimed, onde realizava um tratamento contra um câncer no pâncreas, mas não resistiu às complicações da doença. Segundo o sobrinho e ex-secretário de Saúde, Ricardo Patuleia, ele realizava esse tratamento desde 2023. A informação do falecimento também foi anunciada pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Júnior Coruja, durante uma audiência pública sobre o transporte público na cidade. Os parlamentares realizaram 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-secretário. Vamos acompanhar. Boa noite a todos e todas. Antes de começar, acabamos de receber uma notícia muito triste aqui agora. Acaba de falecer nosso querido ex-secretário de Fazenda da cidade de Petrópolis, por 4 vezes, o senhor Paulo Roberto Patuleia. Peço 1 minuto de silêncio a todos. O sepultamento está marcado para as 4h30 da tarde na Capela A da funerária Oswaldo Cruz. Ele ocupou o cargo da Secretaria de Fazenda em 4 momentos, em 2 governos consecutivos de 2001 a 2008, de 2013 a 2016 e 2021 a 2024. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Agora a gente muda de assunto para falar sobre criminalidade. Um homem foi preso por abusar da própria sobrinha na região serrana do Rio de Janeiro. O repórter Hugo Petersen tem as informações. O acusado foi capturado por policiais civis da Delegacia de Polícia de Cordeiro, no bairro Volta do Umbigo, no município de Macuco. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em 2017, quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade. Ainda segundo os agentes, o homem teria utilizado a confiança da vítima nele para abusar dela. Por conta disso, os agentes cumpriram um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável expedido pela Justiça. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. No mês de junho deste ano, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou queda nos atendimentos a vítimas de acidentes. Quando somadas as ocorrências de carros e motos, por exemplo, foi um total de 109 registros, ou seja, 4 ocorrências a menos em comparação com o mês de maio. Os dados são do indicador de acidentes da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, que registra atendimento a vítimas de acidentes de moto, carro, atropelamento, queda, agressão, perfuração por arma branca e de fogo e acidentes com linha de pipa. Em relação aos atendimentos de acidentes envolvendo carros, foram 42 registros em junho. Desse total, 28 eram homens e 13 eram mulheres, com maioria tendo entre 18 e 60 anos de idade. Os petropolitanos ressaltaram os cuidados que costumam ter no trânsito. Muita cautela na velocidade. Uso de cinto de segurança
e geralmente frear na faixa de pedestre para dar prioridade aos pedestres. Usar o cinto, prestar atenção, seta, tudo é importante, né? Já em relação aos atendimentos de acidentes envolvendo motos, foram registradas 67 vítimas, uma queda de 8 atendimentos quando comparado com o mês anterior. Em junho, das vítimas de acidentes envolvendo motos, 53 eram homens e 14 eram mulheres. E para os motociclistas, os cuidados no trânsito não são diferentes. Só andar devagar, é o segredo. Sem correr, respeitar o sinal. Direção defensiva. Sempre. Distância correta, velocidade correta, respeitar a velocidade da via. Muita atenção e não tentar correr demais achando que isso faz ganhar dinheiro. Não faz ganhar dinheiro, só coloca a vida em risco. Em relação ao total de vítimas atendidas na sala de trauma do hospital no mês de junho, a unidade registrou 150 vítimas atendidas, se somadas todas as ocorrências. Foram 18 vítimas a menos, se comparado ao mês anterior. No primeiro semestre de 2025, a unidade registrou 935 pacientes atendidos na sala de trauma. Os dados mostram que, algo que é comum em todos os meses, é que vítimas de acidentes de trânsito foram a principal causa dos atendimentos. Desde janeiro, já são 700 pacientes direcionados à unidade por conta de acidentes de trânsito, somando acidentes de moto, carro e atropelamentos. Os acidentes de moto correspondem a 60,3% desse total, com 422 pessoas levadas ao HST. Os dados apresentados foram coletados a partir dos atendimentos realizados por meio de convênios e do Sistema Único de Saúde. Cerca de 60 milhões de brasileiros começaram a ser beneficiados pelo programa Luz do Povo, que passou a valer no último sábado, dia 5 de julho. Em Petrópolis, mais de 33 mil famílias têm direito à participação no programa. Desde o último sábado, dia 5 de julho, cerca de 60 milhões de brasileiros começaram a ser beneficiados pela nova tarifa social de energia elétrica instituída pelo programa Luz do Povo do governo federal. Esse projeto prevê gratuidade na conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa e que consomem até 80 kWh por mês. De acordo com dados divulgados em julho pelo governo federal, Petrópolis tem 53.564 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Desse total, 23.865 vivem em situação de pobreza e outras 9.512 têm baixa renda e por isso se enquadram no programa. Vale destacar que, além das famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico, essa tarifa social também beneficia idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, famílias indígenas e quilombolas e comunidades atendidas por sistemas isolados com placas solares e baterias. É essencial que a população saiba que a tarifa social é concedida automaticamente às famílias que têm direito. Para receber, basta que a pessoa responsável pelo contrato de fornecimento de energia elétrica, ou seja, que tenha um nome inscrito na conta, esteja entre o público que tem esse direito. Um outro ponto essencial para o conhecimento da população é que o valor das taxas de iluminação pública e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, ainda vão ser cobrados nas contas de energia. Além disso, os consumidores que utilizarem mais de 80 kWh vão precisar pagar uma diferença pelo valor. A nova tarifa social faz parte da medida provisória 1.300/2025, publicada em maio. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm até 120 dias para aprovar a medida ou ela perderá a validade. E você vai ver depois do intervalo. O 38º Batalhão da Polícia Militar dá continuidade à operação de combate ao crime na região Centro-Sul. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar cumprem mandados contra a facção criminosa em Teresópolis. O número de mortes em rodovias federais diminui no Rio de Janeiro. A Unifest registra 93,56% de taxa de ocupação hoteleira no último fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Nesta quarta-feira, o 38º Batalhão de Polícia Militar deu continuidade à Operação Impacto, na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Neste dia 9 de julho, foi realizada a incursão na localidade conhecida como Jardim Glória, no município de Três Rios. De acordo com a Polícia Militar, nenhuma prisão ou apreensão foi realizada no segundo dia de operação, que tem o objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes na região, reduzindo assim o tráfico de entorpecentes e a circulação de criminosos. Nos 2 dias da ação, 9 indivíduos foram presos. Além disso, uma pistola, 6 celulares, 2 radiotransmissores, 36 munições, R$ 6.382 em espécie e um farto material entorpecente foram apreendidos. E ainda falando de operações policiais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar cumpriram hoje 25 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa que atua em Teresópolis. As ações aconteceram também em comunidades e em Duque de Caxias. Em Teresópolis, os mandados foram cumpridos nas comunidades Quinta Lebrão, Fonte Santa e Paineiras. Durante as investigações, 3 pessoas foram presas. Uma delas, inclusive, é apontada como uma das principais lideranças da facção criminosa no interior do estado. A operação é resultado de mais de um ano de monitoramento e, no período, as investigações permitiram a realização de prisões e apreensões que enfraqueceram a atuação da facção criminosa em Teresópolis. Além da cidade e da região serrana, foram cumpridos mandados de prisão em comunidades de Duque de Caxias. Segundo o órgão, foram apreendidos mais de 100 quilos de cocaína, veículos, diversas armas e cerca de R$50 mil em espécie. Além disso, ao menos 7 integrantes da facção foram presos ao longo das investigações. No primeiro semestre deste ano, o número de mortes diminuiu nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Entre janeiro e junho, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução de 5,4% nos óbitos em acidentes de trânsito. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal e revelam que a conduta imprudente de motoristas segue sendo o principal fator nos índices.
Durante o período, aconteceram quase 700 acidentes do tipo colisão traseira, um dos mais frequentes nas rodovias. As principais causas foram a ausência de reação do condutor e a reação tardia ou ineficiente, o que aponta para a necessidade de maior atenção e preparo por parte dos motoristas. A Polícia Rodoviária Federal realiza ações de fiscalização de acordo com os dados estatísticos. A gente faz o levantamento, esse mapeamento dos locais onde tem o índice mais negativo, principalmente em relação ao número de vítimas, aqueles acidentes mais graves, para direcionar o policiamento, fazendo ações de fiscalização para coibir o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, entre outras condutas que são aquelas potenciais causadoras desses acidentes mais graves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a falta de atenção e imprudência dos condutores estão por trás de boa parte dessas ocorrências. Outro ponto foi a condição favorável das vias. Em 86% dos casos registrados, as pistas estavam secas e com boas condições meteorológicas, com céu claro em mais de 67% dos acidentes. Isso indica que poderiam ser evitados com mais atenção dos condutores. A Polícia Rodoviária Federal realizou ações de conscientização e educação para o trânsito em pontos críticos das rodovias federais. Toda atividade relacionada à educação é realizada pelo Grupo de Educação para o Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. A PRF destaca ainda que o incentivo a comportamentos responsáveis, como o respeito aos limites de velocidade, a atenção constante nas rodovias e a não utilização de álcool ao dirigir, são fundamentais para a redução no número de vítimas de acidentes de trânsito. A gente também faz trabalho de educação para o trânsito, em empresas, em escolas, principalmente com os jovens, que são os condutores do amanhã, para que a gente consiga ter uma redução desses acidentes, mas como já foi falado, a preocupação maior é em relação à gravidade dos acidentes. E a conduta dos motoristas ela é preponderante para que a gente tenha um trânsito mais seguro. E agora a gente muda de assunto porque o tempo frio e o feriado na cidade do Rio de Janeiro, por conta da reunião da cúpula do BRICS, movimentaram o segundo fim de semana da 36ª Barnifest. No sábado e no domingo, 646 ônibus e vans de turismo foram adesivados ao passarem pelos pórticos do Quitandinha e do Bingen, um número 64% maior do que no primeiro fim de semana da festa do Colono Alemão, que registrou a entrada de 394 veículos. A taxa média de ocupação hoteleira registrou um aumento em comparação ao primeiro fim de semana da festa. De acordo com os dados do Disque Turismo, a taxa foi de 93,56% para as 2 noites e de 85,90% para 3 noites. Esse fluxo turístico, esse fluxo de pessoas gastando no comércio, gastando com os serviços da cidade, isso gera um impacto muito grande na economia da cidade, que pode superar os 100 milhões de reais esse ano. Até o momento, ou seja, com 2 finais de semana de evento, já ultrapassamos a marca de 1.400 veículos de turismo na cidade. No sábado, tanto no pórtico do Bingen quanto do Quitandinha, foram adesivados 372 ônibus ou vans de turismo. Foram 274 veículos. Os veículos que chegam na cidade após receberem um adesivo seguem até um dos pontos de desembarque da festa, no Bingen e no Quitandinha. De lá seguem até os estacionamentos estabelecidos pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Tem sido sinônimo de sucesso. São mais de 1.500 pessoas contratadas diretamente para atender às demandas em decorrência do aumento do fluxo de pessoas na cidade, ou seja, visitantes e turistas, o que gera um impacto econômico muito grande na cidade. A festa do Colono Alemão é a maior da cidade e segunda maior do país voltada para a cultura germânica. Por isso, a festa é muito importante economicamente para o município. A celebração segue até o domingo, dia 13 de julho. Aumentando o fluxo de pessoas na cidade, eles acabam gastando mais no comércio, nos bares, restaurantes, eles acabam gastando mais nos serviços da cidade, postos de gasolina, contratação de guias de turismo, agências de viagem, casas de câmbio, enfim, são 50 setores econômicos que são beneficiados através desse aumento de fluxo. E você vai ver depois do intervalo. Núcleo da região serrana da Associação Nenhum Direito a Menos é lançado em Petrópolis. Oftalmologista alerta para cuidados oculares que fazem a diferença na saúde. INEA resgata capivara ferida em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já.
jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Foi lançado em Petrópolis o núcleo da região serrana da Associação Nenhum Direito a Menos, a ANEDIM. A inauguração marca mais um importante passo na luta por inclusão, dignidade e justiça para pessoas com deficiência e famílias atípicas. A cerimônia de lançamento aconteceu na Casa da Cidadania, no centro de Petrópolis. A abertura do núcleo serrano consolida a interiorização da associação, criando um ponto de apoio estratégico para acolher famílias, oferecer consultoria jurídica, promover oficinas de capacitação e fortalecer a busca por políticas públicas. A ANEDIM surgiu com a mobilização de centenas de famílias indignadas com as operadoras de plano de saúde, que desde 2023 passaram a descumprir decisões judiciais que garantiam acesso a terapias essenciais, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapias ocupacionais. A inauguração contou com momentos de confraternização, escuta coletiva e apresentação dos projetos que a associação já desenvolve. A organizadora do projeto, Fabiane Simão, destacou a importância da região serrana ter um núcleo da associação. A gente recebe muita demanda das regiões de outros municípios. Os municípios um pouco mais afastados do centro do Rio, né, do estado. Então a gente vê a importância de ter um núcleo, não apenas aqui na região serrana, como outros que nós estamos em outros municípios, como uma forma de captar as demandas das famílias atípicas. Fabiane ainda falou sobre a falta de conhecimento que a população tinha sobre as síndromes e outros transtornos no passado. Há um tempo atrás, uma pessoa com autismo, não é muito distante, alguns poucos anos atrás, uma pessoa com autismo estaria num manicômio, ou então escondida dentro de casa. Muitas pessoas com síndrome de Down ficavam amarradas ao pé da cama porque as famílias tinham vergonha socialmente de levar essa criança ou essa pessoa, porque existem pessoas adultas também dentro
de uma neurodivergência, de alguma questão nesse sentido. O Dia da Saúde Ocular é celebrado amanhã, dia 10 de julho, e nós conversamos com uma oftalmologista que faz um alerta simples sobre os cuidados oculares que fazem a diferença na saúde. Coçar os olhos, abuso das telas e uso indevido de colírios estão entre os hábitos que mais comprometem a saúde ocular, sem que a maioria das pessoas perceba. Celebrado no dia 10 de julho, o Dia da Saúde Ocular busca conscientizar a população sobre a importância de cuidados diários para preservar a visão e prevenir doenças que muitas vezes evoluem de forma silenciosa. Na maioria das vezes, coisas que estão em alta nas redes sociais podem prejudicar severamente a saúde ocular. Outra coisa bem importante que também está muito em moda são as tatuagens corneanas para mudança da cor dos olhos. Isso é uma coisa extremamente perigosa em olhos funcionais. O oftalmologista pode sim fazer essa tatuagem corneana quando o paciente teve algum problema no olho que ficou aquele olho branco, com a córnea branca, diferente do olho contralateral. Pequenos hábitos muito comuns e aparentemente inofensivos podem comprometer seriamente a saúde dos olhos ao longo do tempo. No entanto, a maioria da população ainda não tem conhecimento dos cuidados diários com a saúde ocular. A oftalmologista afirma ainda que alguns sintomas que indicam que algo não vai bem com os olhos é dor, ardência, dificuldade na visão e coceira. Esses são os principais sintomas. Algumas doenças oculares são silenciosas, por isso a importância de check-ups anuais. Existem sim vitaminas para os olhos que são indicadas também pelo oftalmologista para ajudar em certas patologias. Mas algumas propagandas são colocadas como se você fizer isso, você não precisa de examinar seus olhos. E a gente sempre precisa tê-los examinados. Manter a rotina de consulta com o oftalmologista é fundamental. Geralmente, os médicos recomendam consultas uma vez ao ano, sendo necessário, em alguns casos, retornos mais frequentes, a depender do quadro. O que a gente preconiza é um exame anual e caso o paciente tenha alguma patologia, essas consultas podem ter que ser mais frequentes. E aí o médico vai determinar qual é a frequência. Então, cuidem bem dos seus olhos, procurem com frequência o seu oftalmologista e aproveitem esse dom tão especial que a gente tem, que é enxergar para poder ler, ver as belezas do mundo, as maravilhas do mundo. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realizou o resgate de uma capivara que estava ferida na manhã de terça-feira no rio Bengalas, em Nova Friburgo. O animal estava preso em uma armadilha de ferro que provocou cortes superficiais. Os agentes ambientais vinham monitorando o animal desde quinta-feira. A captura do animal foi dificultada por conta dos hábitos aquáticos da capivara, uma fêmea possivelmente grávida, segundo o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. De acordo com o órgão, o animal teve filhotes na região e foi decidido por mantê-lo no local, com acompanhamento contínuo. Os guarda-parques do Parque Estadual dos Três Picos vão seguir monitorando a capivara nos próximos dias, com o objetivo de garantir a segurança e bem-estar das espécies. Segundo informações do INEA, a capivara é o maior roedor do mundo, pesando até 91 quilos e medindo até 1,30 m de comprimento. Extremamente adaptáveis, as capivaras estão por toda a América do Sul ao leste dos Andes, em habitats associados a rios, lagos e pântanos, do nível do mar até 1.300 metros de altitude. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quinta-feira, dia 10 de julho. Bem, a quinta-feira em Nova Friburgo será de nevoeiro ao amanhecer, céu com muitas nuvens durante a tarde e à noite a probabilidade de chuva. As temperaturas vão variar entre mínima de 9 e máxima de 18 graus Celsius. Já em Teresópolis pode chover durante a tarde e também à noite, viu? O dia deve amanhecer encoberto por nuvens e as temperaturas se mantêm estáveis, variando entre mínima de 10 e máxima de 19 graus. Em Petrópolis também deve chover.
A previsão para esta quinta-feira é de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. O período da noite também será de muitas nuvens no céu, mas dessa vez sem possibilidade de chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 10 e máxima de 18 graus. Já em Paraíba do Sul, não há possibilidade de chuva para esta quinta-feira. O dia será de grande acumulado de nuvens no céu e leve elevação na temperatura, marcando aí mínima de 13 e máxima de 22 graus Celsius. E para finalizar, a previsão do tempo em Três Rios é de dia ensolarado com algumas nuvens no céu e névoa ao amanhecer. À noite de poucas nuvens e não há probabilidade de chuva para a região. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 22 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Contudo, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.